Francisco Santos a esta sessão solene evocativa do nosso Dia da Vila. Comemora-se neste ano o 14º ano de elevação da freguesia de São Sebastião à Vila. É este dia 9 de junho, aniversário desta elevação, o dia escolhido para enaltecer toda a cultura de um povo com história como o da Vila de São Sebastião. Vamos fazer uma pequena retrospectiva do que já foi o nosso Dia da Vila. Logo pela manhã, à alvorada, a quem agradecemos a colaboração da nossa Filarmónica União Sebastianense. E tivemos na nossa praça uma mordomia comunitária associando-nos aos mordomos do nosso bodo. Este ano, por imperativos do calendário do Dia da Vila, coincidiu com a nossa tradicional Sexta-feira das Mordomias. É uma pena que numa freguesia com a nossa cultura e tradição, neste ano, talvez pela primeira vez na sua história, não tenhamos tido mordomos para o nosso império. Resta agradecer e valorizar de todas as maneiras ao grupo de voluntários que se organizou e que, preocupados com a nossa vila e as suas tradições, tenham mantido de pé esta importante época festiva da nossa cultura coletiva. Em nome da Junta de Freguesia, o nosso agradecimento a eles. Integrada nesta época festiva do Senhor Espírito Santo, na altura da mordomia comunitária, promoveu-se a bênção da coroa em cantaria, construída e oferecida à Vila de São Sebastião por José Manuel Romeiro, um momento que marcará para o futuro a história daquele cantinho da nossa linda praça, onde ela ficará colocada. Para este serão, teremos um programa diversificado e marcado por momentos que para nós têm um significado muito importante. Decorrerão os discursos oficiais, pessoas amigas da Vila de São Sebastião, nós convidadas. Teremos a apresentação de um filme promocional da nossa Vila de São Sebastião, realizado por Roberto Toste e pelo Sr. José Pereira Borges. A Junta de Freguesia prestará, para memória futura, um conjunto de homenagens e a instituições as quais, pelo seu trabalho e dedicação, agradeceram o nome da Vila de São Sebastião. Falamos de uma homenagem a todas as instituições da nossa vila. Teremos de seguida a apresentação do livro feito pelo Dr. Dionísio de Sousa e que marcará a história do que foi a ação do poder local na Vila de São Sebastião nos últimos 40 anos. Segue-se a entrega dos prémios referentes a vários concursos lançados pela Junta de Freguesia, bem como os prémios de mérito desportivo. Por fim, iremos desvendar o programa provisório das Festas de Santana 2017, pelo qual todos ansiamos com grande curiosidade. Vamos dar agora as boas-vindas à Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, a Sra. Raquel Silva. Excelentíssimo Professor Alan Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Empreendedorismo, Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, deputados da Assembleia de Freguesia, Reverendíssimo Parco, representantes das instituições e associações locais, excelentíssimos convidados, ilustres homenageados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por vos manifestar a nossa satisfação e o nosso orgulho em mais uma vez, desde há 14 anos a esta data, comemorarmos o Dia da Vila de São Sebastião. Gostaria, neste momento, de cumprimentar todos os sebastianenses, os que aqui nasceram e residem, os que se encontram espalhados pela diáspora e os que aqui escolheram viver, adotando esta vila como sua. Celebramos hoje, neste dia 9 de junho, a elevação de São Sebastião à categoria de vila. Celebramos os laços que unem os sebastianenses e os seus valores, a nossa história, a cultura da nossa terra. Este vínculo que une o povo de São Sebastião de hoje, onde quer que se encontre, une-nos também aos sebastianenses de outras eras e aos sebastianenses do futuro. Aos sebastianenses do passado, porque uma comunidade é feita de memórias partilhadas, de referências comuns, de património coletivo, de vivências e de conhecimento.
une-nos aos sebastianenses do futuro, porque uma terra é responsabilidade perante as gerações vindouras, é mudança e transformação, é esperança e sonho de fazer melhor do que já foi feito. Desta ilha plantada no meio do oceano, os nossos imigrantes, com o seu saber e labor, iluminados pela fé, abraçaram novas terras com as lembranças entranhadas no peito e percorreram caminhos penosos em busca de uma vida melhor. É desta forma que, nas 7 partidas do mundo, os sebastianenses integram-se em novas culturas, falam novas línguas, mas o coração é desta comunidade e o sangue em martírio de Maria Vieira que pulsa a cada volta do correio, a cada regresso a casa. É esta riqueza que nos faz querer ficar, que nos faz querer voltar, que nos faz ser grandes numa terra que, apesar de pequena em dimensão, é imensa de valores e de conquistas. Iluminados pelo Espírito, soubemos percorrer o nosso caminho e, apesar do isolamento secular, construímos uma sociedade moderna e desenvolvida. Através da partilha do pão e da carne, saciámos a fome física e psíquica de um povo vastas vezes votado ao esquecimento. As festas em louvor ao Espírito Santo são um traço comum das 9 ilhas, unidas por este mar imenso. Os 7 dons do Divino acompanharam a nossa história e as nossas gentes. Sendo símbolo desta crença, foi a bênção da coroa de pedra realizada hoje na nossa praça. A festa ao Divino Espírito Santo é uma festa de gratidão pelas dádivas da terra e dos animais e uma festa de partilha comunitária, onde todos se sentam irmãmente à mesma mesa. O nosso agradecimento ao grupo de voluntários que se organizou para manter a tradição das mordomias, o seu empenho e a sua dedicação acrescentaram valor e brilho à festa. Um agradecimento especial ainda às suas famílias que os acompanharam e a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, deram o seu contributo para esta festa que é de todos. Minhas senhoras e meus senhores, as juntas de freguesia são a primeira porta disponível para os cidadãos. Aquela porta a que muitos recorrem nos momentos menos fáceis, muitas vezes à procura de uma solução para o seu problema, para as suas dúvidas, outros apenas batem à nossa porta para que alguém ouça a sua voz. Cá estamos nós para as ouvir, para procurar soluções ou então para encaminhar para quem se posicionar. Quero testemunhar a ação exemplar com que a Câmara tem cooperado na melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos no que diz respeito às relações com essa junta. No âmbito do concurso Ecofreguesia Freguesia Limpa, promovido pelo Governo Regional através da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, pelo 2º ano consecutivo, esta vila recebe o Prémio de Excelência, tendo em conta a nossa aposta na sustentabilidade ambiental. É uma honra acolhermos esta iniciativa e voltarmos a receber este prémio, que comprova todo o esforço e dedicação, em colaboração com as populações na valorização do meio ambiente. A todos o nosso obrigado. Como a nossa vila é linda, não podíamos deixar de comentar esta beleza sem a apresentação do filme promocional da Vila de São Sebastião, realizado pelos talentosos sebastianenses, o Sr. Roberto Toste e o Sr. José Pereira Borges, a quem agradecemos toda a colaboração e empenho dedicado a este trabalho que tanto engrandece e envaidece São Sebastião. Todos ganhamos quando damos um pouco de nós para algo que é maior. Ilustres convidados, senhoras e senhores, é sobre a égide da autonomia que celebramos o aniversário de recuperação do antigo título honorífico da vila. A autonomia não pertence ao passado. Mantemos intactas as suas inquietações. Ao longo da história desta terra, foi nela que se buscou a energia para mudar o que estava mal e para fazer ressurgir as condições para o engrandecimento desta vila. Como é testemunho, o livro que hoje apresentamos pelo seu autor, Dr. Dionísio Sousa, 40 anos do poder local na vila, o dito e o feito, como o próprio autor menciona, uma obra de balanço desses 40 anos do poder democrático na vila,
dando voz àqueles que na vila protagonizaram esse poder. Melhor do que ninguém, aqueles que, como presidentes da Junta e da Assembleia de Freguesia, personificaram esse poder com os seus sucessos e limitações. O desenvolvimento económico, social, cultural e comunitário de uma localidade passa pelo empenho de todos, uma vez que a sociedade é a soma de todas as partes e todos têm um papel fundamental para alcançar o sucesso. Exemplo desta entrega e desta responsabilidade coletiva são as entidades que a Junta da Vila de São Sebastião decidiu homenagear neste dia, sendo o Presidente da Junta o elo aglomerador da freguesia, o vosso sentido de dever e serviço à causa pública foi o promotor do desenvolvimento que hoje reconhecemos a esta vila. Aos seus dirigentes, às suas famílias, uma palavra de apreço, pois uma sociedade onde os indivíduos deixaram de ter relações sólidas, onde cada vez mais há um exacerbar de individualismo que dissolve os laços de solidariedade e valoriza os valores do individualismo, apraz-me registar que na nossa vila temos ainda muitas pessoas dispostas a abdicar do seu tempo pessoal para o dedicar à causa pública. Que o vosso exemplo seja inspirador para as atuais e futuras gerações. É também um momento de prestar homenagem, agradecer e enaltecer o papel de todos quanto ajudaram a construir o método desportivo alcançado pelo Sebastianense Futebol Clube e o grupo desportivo da Casa de Povo da Vila de São Sebastião, atletas, treinadores e dirigentes. O desporto é formação, é treino, é disciplina, é superação. Deste modo, crescem como movimento desportivo e valorizam-se socialmente através da ação concertada destes exemplos e das organizações que os representam, através dos princípios e valores de uma linguagem universal que nos une e inspira a celebrar a capacidade do homem em estabelecer objetivos, a crescer, enfrentando e superando os desafios que se colocam para os atingir, a almejar mais alto, mais forte e mais longe. É também com muita honra e um enorme prazer que aproveitamos este momento para entregar os prémios referentes aos diversos concursos que estiveram disponíveis a toda a população, tendo em conta as celebrações marcadas pelas diversas tradições deste povo. Estas iniciativas visam premiar a criatividade e empenho de todos, a dedicação, o esforço e o dinamismo. E hoje, cumpre-nos premiar não só aqueles que se distinguiram, mas também todos aqueles que contribuíram para que tal acontecesse. Pois o sucesso não é unicamente individual, é também das famílias, amigos e grupos comunitários. Nos que participaram foi evidente a entrega com que realizaram estes desafios, marcando de forma indelével a identidade e cultura sebastianense. Levando até longe o nome da nossa vila e das nossas tradições, será feita a apresentação oficial do programa provisório da edição de 2017 das Festas de Santana pelo mordomo que corajosamente aceitou este desafio, o Sr. Arménio Duarte e a sua esposa. A eles expresso a profunda gratidão pelo empenho e pelo entusiasmo que dedicaram à organização da festa. Aproveito para deixar aqui um apelo às novas gerações, para que mantenham vivas as nossas boas tradições e costumes. O desafio maior será, com certeza, o de restabelecer a confiança e trabalhar em prol dos nossos cidadãos. Num verdadeiro ato de humildade, secundarizando a nossa vida pessoal e os objetivos particulares, na defesa do superior interesse de São Sebastião e dos sebastianenses, os tempos de hoje colocam-nos assim, perante sérios e fundados riscos, os quais serão, estou certa, ultrapassados pelo empenho de todos os presentes. No mundo onde o sentimento de insegurança impele-nos a recuar, o exemplo de fortaleza dos sebastianenses deverá ser o mote para não temermos a incerteza do futuro. Um bem-aja a todos e muito obrigado pela vossa atenção. Temos o prazer
prazer de chamar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o professor Alan Menezes, para nos dizer algumas palavras neste dia tão importante para nós. Obrigado. Sr. Presidente da Junta, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, apenas algumas palavras, por um lado, para me associar a vós e a todos nós na comemoração deste dia, mas também para lembrar algumas coisas que me parecem importantes de referir, particularmente aqui em São Sebastião. De facto, há 14 anos atrás, São Sebastião recuperou o seu título de vila, mas esta é uma das vilas mais antigas do nosso arquipélago. Temos aqui mais de 500 anos de vila, de facto, e de vila, uma vila cheia de história. Não foi apenas uma vila no sentido do título, esta vila foi a sede de um concelho que se estendia de costa a costa. Eu, que sou natural dos Altares, lá do outro lado, nasci também numa freguesia que pertenceu a São Sebastião durante muitos séculos. De facto, este concelho foi um concelho que se estendeu da costa sul à costa norte e que, de facto, ao longo da história da Ilha Terceira, teve um papel extremamente relevante. A cidade de Angra e o concelho de Angra é, de facto, o herdeiro também da Câmara de São Sebastião e a nossa Câmara, a Câmara de Angra, que agora é a Câmara do nosso concelho, é, de facto, uma Câmara que continua também nela, institucionalmente, as memórias da Câmara desta vila, que em 1870 deixou de existir, mas que se continuou através da sua presença em Angra. E, de facto, nós temos que lembrar isso, e quando nós falarmos desta vila, estamos a falar de uma história que é das mais antigas do arquipélago e que é tão antiga como a história de Angra, aliás, é mais antiga em alguns aspectos que a história de Angra ou que a história da praia. E hoje, aqueles que aqui vivem são também herdeiros dessa longa tradição e dos valores que foram aqui defendidos. Alguns dos acontecimentos mais importantes da história da Ilha Terceira tiveram aqui centrados. Não preciso ir mais longe do que falar na Salga, mas também falar no desembarque dos espanhóis aqui na ilha, na conquista da ilha ali na Baía das Mós, ou falar num tratado que ainda hoje está em vigor, um tratado de amizade entre as câmaras da ilha, que foi celebrado aqui em São Sebastião. Tratado esse em que a Câmara de Angra e a Câmara da Praia, e então a Câmara de São Sebastião, prometiam ajudar-se mutuamente na defesa dos interesses da ilha e prometiam que, em caso de haver alguma crise, na altura os grandes problemas tinham a ver com a falta de trigo, que no caso de haver falta de pão, como então se dizia, uma vila ajudaria a outra e, de facto, se tentaria dividir por todos aquilo que houvesse na ilha. E esta relação de amizade, esta relação de colaboração, depois traduziu-se várias vezes em reuniões que aqui se celebravam. Quando havia alguma ameaça a São Sebastião, à ilha, era aqui em São Sebastião que se reuniam as três câmaras para deliberar o que fazer para resolver o assunto. E, de facto, esta é uma terra que tem tradições profundíssimas e é uma terra que tem que ser cada vez mais trazida para o lugar que merece, é um lugar cimeiro nesta ilha, neste arquipélago. Mas não é só de história que se faz a vida também se faz do futuro, e faz do presente, e faz-se, enfim, de continuarmos uma caminhada, porque a vida é uma caminhada e a história é uma caminhada, e é importante neste momento, conforme a Sra. Presidente também da Assembleia de Freguesia fez, neste momento em que de alguma maneira se faz o balanço das coisas, vermos de onde viemos e para onde vamos. Há uns anos atrás, em 2003, portanto há 14 anos atrás, numa iniciativa que foi liderada pelo Dr. Dionísio, aqui presente, e que teve como consequência a recuperação do título de vila, não apenas de São Sebastião, na altura o decreto que foi feito no nosso Parlamento, da autoria deste também sebastianense, permitiu a recuperação do título de todas as vilas históricas do arquipélago. Foi o Topo, foi a Praia da Graciosa, foi as Capelas, foi a Água de Pau e foi São Sebastião. De facto, foram vilas que recuperaram o seu título, não criaram o título, recuperaram, porque de facto elas, uma vez vilas, sempre vivam. Elas eram vilas, andaram esquecidas durante alguns anos da nossa história. E de facto esse recuperar
desse valor histórico e trazê-lo para o centro da atualidade, também nos deve permitir pensar no futuro e o que é que queremos para o futuro. E, de facto, São Sebastião, nestes últimos anos, deu grandes passos. Hoje tem uma escola das melhores que existem no arquipélago, é um centro escolar importante, voltou a recuperar também essa centralidade, é um lugar que continua a crescer, tem cada vez mais gente a viver lá embaixo, à beira do mar, portanto é uma área que quer nos Salgueiros, quer na Sálvia, tem um enorme potencial para o turismo, para o lazer, para todos nós. É uma freguesia que continua entre as mais ativas e mais importantes na lavoura. É uma freguesia que tem realmente futuro. A Vila de São Sebastião, neste contexto atual, não está em nada diminuída, antes pelo contrário. Está, creio eu, queremos todos nós, cada vez mais aumentada e cada vez mais no centro das preocupações dele. Da parte da Câmara Municipal, nós temos todo o empenho em continuar esta caminhada e temos todo o empenho em continuar a ser parceiros, quer da Junta de Freguesia, quer das outras instituições da Freguesia, porque a Câmara Municipal também, ao longo destes anos, tem vindo a manter uma relação estreita com praticamente todas as instituições do Conselho e também aqui desta Vila. Tem sido possível, através dessa colaboração, manter e recuperar imóveis, melhorar imensas coisas, dar outro brilho ao nosso Conselho e à nossa ilha. E essa é uma caminhada que nós temos que continuar e que temos que continuar a fazer. Obviamente que há muita coisa que nós gostaríamos de ter feito e queremos fazer, há muita coisa que ainda é preciso fazer, mas é para isso que as instituições existem e é para isso que a colaboração entre as instituições se deve manter. E, de facto, aqui em São Sebastião há muita coisa em curso e há muita coisa que é preciso continuar a avançar. Eu sei que o vereador Vitelos, que teve no ano passado, falou-vos nas questões que têm a ver com o asfaltamento da rua direita e com outras questões aqui no centro da vila. Não ficou esquecido, em breve tempo surgirão e também isso ficará resolvido. Também foi possível resolver o problema da ETAR, que durante muitos anos esteve aí sem funcionar, infelizmente está a funcionar exemplarmente e que hoje é um exemplo de como, com pouco dinheiro e com bastante engenho, tratarem problemas sem dificuldades. E eu lembrei-me apenas destas duas coisas para vos dar o exemplo do mundo que se pode e deve aqui fazer. O objetivo de todos nós é continuarmos nestes caminhos e continuarmos a fazer aquilo que é preciso para que São Sebastião continue a ser um lugar importante neste arquipélago. Da parte da Câmara de Angra, e para mim pessoalmente, é uma honra estar a presidir a uma instituição que é herdeira de duas câmaras tão importantes como foram São Sebastião e Angra do Heroísmo. São dois dos lugares mais importantes do arquipélago, dois dos povoados com mais história, mesmo a nível do nosso país, e de facto para todos nós, e em particular para os sebastianenses, deve ser motivo de orgulho sermos herdeiros de tão importante tradição. Muitos parabéns a São Sebastião. Muito obrigado. Gostaríamos ainda de ter umas breves palavras do Sr. Padre Domingos Graça, pároco e pastor da nossa vila. Caríssimo, diviníssimo e virtualíssimo povo de Deus da Vila de São Sebastião, todos nós reformamos, conformamos e transformamos na diversidade de ofícios, na unidade de sacrifícios, lutando para perdoarmos malefícios, restaurarmos edifícios e saborearmos benefícios da misericórdia e compaixão de Deus nosso Pai, da sabedoria e graça de Jesus Cristo nosso irmão e da comunhão, da consolação do Espírito Santo. Como faço individualmente na alvorada de todos os dias, hoje partilho com todos vós do livro de Alfonso Milagro, Os 5 Minutos de Deus, breves reflexões para cada dia do ano, com a Bíblia, com a vida diária, o texto correspondente a este dia da nossa vida de São Sebastião. Vivemos numa época em que é preciso que cada um se defina
dê a cara sem atitudes envergonhadas e sem alardes insensatos. Lutar para defender as ideias em que acreditamos. Sentir a realidade do mundo em que vivemos. Dizer que não a atitudes passivas ou conformistas e às meias tintas. Definir-se, atuar com retidão e sem duplicidade, com transparência e decisão. Cumprir a nossa atividade sem dramatismo, mas também sem medos paralisantes. Dar um testemunho simples pelo modo, mas firme pela permanência e definido pela transparência. Ser as mãos que aliviam, os olhos que orientam, os braços que ajudam, as mentes que criam soluções. Mergulhar no mundo para mudar as suas estruturas injustas, criando novos ambientes que possibilitem e facilitem a vida do amor mútuo. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo, mantendo intacta a sua esperança até ao fim, de modo que não vos torneis tímidos, mas imiteis aqueles que pela fé e perseverança se tornam herdeiros das promessas. Hebreus 6, 11 a 12. A profundidade desta citação pretende despertar a nossa comunidade para a reflexão da nossa realidade da vida de São Sebastião. Definir-se e dar a cara sem atitudes envergonhadas e sem alardes insensatos é um desafio que a todos e a cada um de nós responsabiliza e corresponsabiliza. Dizer não a atitudes passivas ou conformistas e às meias tintas exige às autoridades institucionais da nossa vida de São Sebastião projetos de reabilitação da nossa humanidade tão fragilizada, caída, destruturada e ferida. Atuar com retidão e sem duplicidade, com transparência e decisão, é o convite da boa nova do Evangelho de cada dia que nos é oferecida na Eucaristia diária, fonte e centro da nossa vida comunitária. Cumprir a nossa atividade sem dramatismo, sem medos paralisantes, propõe-nos encontros de proximidade que nos inspirem confiança em nós próprios e uns nos outros. Testemunhar com simplicidade, permanência, definição e transparência é essencial para educar as novas gerações vítimas das tantas gerações, desmotivações, perturbações e frustrações. Aliviar, orientar, ajudar e criar soluções são objetivos que os discursos oficiais devem operacionalizar em ações concretas. Mergulhar, mudar estruturas injustas, criar, possibilitar e facilitar a novidade da vida do amor mútuo leva-nos a avaliar a nossa religiosidade popular relativa às devoções ao Divino Espírito Santo, a Maria, Senhora do Rosário de Fátima, a Maria Vieira da Silva, bem como à Santa Casa da Misericórdia e à Cáritas. O zelo, a esperança, a fé e a perseverança na herança prometida por Deus ao seu povo da vida de São Sebastião é o remédio que todos nós precisamos descobrir para conseguirmos prevenir malefícios maiores e progredirmos na globalidade da agricultura vegetal e animal, da cultura emocional e sentimental e no culto racional e espiritual, incluindo todos. A herança que Deus prometeu é universal. Todo o tipo de egoísmo é um profundo mal que ameaça a verdade do nosso humanismo. Todos os sebastianenses que por graça saboreiam a herança prometida devem ser mãos que aliviam, olhos que orientam, braços que ajudam e mentes que criam soluções, mergulhando no mundo para mudar as estruturas injustas, criando novos ambientes que possibilitem e facilitem a vida do amor mútuo. Neste 9º dia do mês de São João, do ano 2017, centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima e dos 77 anos do martírio de Maria Vieira da Silva, na 9ª semana do tempo comum,
desejo-vos abençoar com a mensagem do prefácio 9 da liturgia para louvar Deus e santificar todo o povo da Vila de São Sebastião. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, em nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência, ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo, conduzis a vossa Igreja, para que sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Abençoe-vos o misericordioso, o saboroso e o maravilhoso Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigada por testemunho e palavras tão bonitas para a nossa vila que todos amamos e aqui representamos. Passamos agora para a apresentação de um vídeo promocional da Vila de São Sebastião, elaborado por Roberto Toste e José Pereira Borges. A Junta de Freguesia, vendo o talento dos dois autores e tendo a intenção de chamar a atenção para as belezas fantásticas da nossa vila, em boa hora entendeu ser um momento de fazer um filme promocional que evidenciasse pedaços da nossa natureza, costumes e tradições. O resultado foi brilhante. Vejamos para que tirem as vossas próprias conclusões.